Primeira pílula, já que a gente tá na nossa pegada jurídica. Que bom que a gente... Podcast jurídico. Sexta-feira passada, uma semana atrás, tiveram alterações no Estatuto da OAB. Então, para quem é advogado, fica ligado, porque tiveram alterações bem interessantes, inclusive quanto à impossibilidade dos advogados fazerem delação premiada contra os seus clientes e ex-clientes também. Então, tiveram várias alterações interessantes. A gente pode mandar um link para vocês depois fazendo comentários sobre as alterações, se vocês se interessarem. Manda mensagem pra gente, interage, que a gente manda para vocês isso depois comentado, qual foi cada uma das alterações e falando sobre uma delas. Perfeito, aproveitando o gancho, podem nos seguir nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc, e lá a gente interage, bate papo, compartilha nossos episódios, nossos cortes, etc. É bem legal. E estamos começando agora a inserir alguns posts informativos, que eu acho que estão ficando bem legais. Rebequinha, nossa CEO de mídias, está capitaneando. E, bom, vocês são todos bem-vindos a fazer essa interação com a gente. É bem legal, tá bom? E falando dos posts que a gente fez essa semana, um deles foi sobre a CPI dos sertanejos, né? Perfeito, que é um assunto mega falado aí na semana. Tá dando o que falar, ainda vai ter muita caroço pra esse angu aí. E uma das minhas pílulas hoje, a segunda, no caso, é sobre essa questão, a utilização de verbas públicas para show, porque parece que isso surgiu agora essa semana, né? Só que isso acontece desde que Brasil é Brasil, já existe o governo pagando para fazer show, às vezes para promover ali uma eleição, uma candidatura. Lembra do showmício também? Showmício, enfim, isso aí já existe desde que o Brasil é Brasil, isso já existia lá, isso não é novidade nenhuma, só que aí teve a velha discussão política. Alguns sertanejos como Gustavo Lima começaram a bater, e aí a galera da oposição que não gostou daquilo acabou fazendo uma CPI direcionada, tanto é que se chama CPI dos sertanejos, que pra mim, tecnicamente, já tá errado, né? Você não pode fazer uma CPI direcionada a sertanejo, por exemplo. Esse nome já é ruim, né? Total. Assim, por que sertanejo só? Porque não os outros cantores que estão sendo pagos com show de verba pública, né? Como, por exemplo... Nada contra. A Alcione vai ganhar R$1.400.000 da Prefeitura do Rio de Janeiro para fazer shows e um mini documentário. Adoro a Alcione, nada contra ela. Mas por que não se discute sobre isso também? Por que não se discute sobre R$1,5 milhão que está sendo pago pela Prefeitura de Magé no seu aniversário de 70 anos, se eu não me engano, que vai ser pago também em shows com verbas públicas? Mas não, o foco é no sertanejo, é no Gustavo Lima. Então, assim, o cunho político que gera nisso me incomoda, porque um dos princípios da administração pública é justamente a impessoalidade. Perfeito. Quando você abre na Constituição brasileira, você vai ver que os princípios que norteiam a administração pública, um dos principais dele é a impessoalidade. E eu acho que nesse caso, a pessoalidade está muito em destaque. E é isso que me incomoda nessa CPI dos sertanejos. Cara, mas daí eu discordo de você. Internet é timing. Como é que esse assunto surgiu? Porque uma dupla sertaneja foi criticar uma cantora, que é a Anitta, e os fãs da Anitta, eles que começaram esse movimento. Então essa alcunha CPI do sertanejo, CPI sertaneja, ela surgiu por uma questão de timing e momento. Não foi uma institucionalização, não foi um grupo de pessoas que decidiu como chamar ou como criticar a possibilidade de municípios poderem fazer contratações personalíssimas e assim pagarem verbas totalmente desproporcionais com a sua arrecadação por cantores específicos. Isso não foi uma decisão. Isso simplesmente foi uma questão de timing. Então, acho que essa crítica é despropositada. Eu discordo plenamente, porque nenhum cantor pró-governo, quer dizer, nenhum cantor contra o governo tá nessa CPI, só os que são pró, já percebeu? Eu acho que o ponto do Você acha que é uma curiosidade? Ô Pedro, a gente tá falando do nome. Sim, o nome pode ser político, mas isso não abrange. Uma CPI, você pode começar ela pegando, sei lá, o Gustavo Lima, que é o caso, é um dos caras que estão no foco dessa CPI, e você pode abrir para outros cantores, Natália. Por que não abre? Claro, mas aí você falou do nome, falou que o nome é errado, CPI do sertanejo é errado. Na verdade, CPI dos cantores. Ela foi o timing, foi uma questão de timing, Pedro. Essas coisas têm muito menos controle do que a gente imagina, não é uma decisão. Não, Natália, o timing não tem afeto à política. Eu acho que isso é uma... O seu timing do público da Anitta não pode interferir na política do governo. Não pode interferir nos políticos do Congresso Nacional quando abrem uma CPI. Se ela ficar distrita à mídia social, excelente, beleza. Só que ela não está distrita à mídia social, é uma CPI instaurada no nosso parlamento, no nosso Congresso. Então você extrapola sim. Eles usam isso sim para fazer a CPI.
Porque se eles abrem a CPI e falam, beleza, midiaticamente a gente vai chamar de CPI do sertanejo, mas a gente vai começar a vistoriar e regular e apurar sobre todos os showmícios ou sobre todos os cantores que estão sendo contratados por verbas públicas, seja eles proporcionais ou não, indenizatórios ou não, porque proporcional também é relativo. Quando você fala que é desproporcional pagar 1 milhão, o show do Gustavo Lima é o cachê dele. Desproporcional à arrecadação do município. Então, desproporcional à arrecadação do município. Mas se eu ganho R$1.000, eu não posso pagar 2 mil num vestido. Tudo bem, mas você sabe qual é o valor do município da Prefeitura do Rio de Janeiro para estar pagando 1.400.000 show da Alcione? Não. Você já acessou o portal da transparência para saber? Eu acho. Magé, não, a prefeitura. Eu acho que tudo isso não começou com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Não, começou? claro que não, mas esse é o meu ponto. Porque isso aconteceu essa semana e ninguém falou nada. Todas as prefeituras do Brasil estão em déficit. Todas elas arrecadam menos do que elas têm que gastar. Todo mundo. Não é só do sertanejo. Mas é claro que tem que travar todo mundo, mas por que ninguém falou da Alcione? Pedro, por que ninguém falou do show da Magé? Sabe como é que chama o Congresso Nacional popularmente falando? Mas aí você Casa do Povo. Sabe onde o povo tá hoje? Na internet. Então, quando a internet levanta a CPI do sertanejo, o que o Congresso faz? Absorve esse nome. Mas aí eles têm que ser técnicos, né? Porque eles não é a casa da mãe Joana. Pedro, se o nosso Congresso Nacional fosse técnico, a gente não tava da maneira como a gente tá agora. Mas a gente não tá aqui pra falar gossip, a gente tá aqui pra falar sobre direito. E tecnicamente falando, tá errado. Eu não tô falando de gossip. Tá. Você tá falando que a casa do povo é a casa da mídia social, que é onde o povo tá. Só que o deputado não tem que estar prequipado com mídia social. Ele tem que estar preocupado com a aplicabilidade da lei, que foi ele que fez. Como é que ele não vai estar preocupado se a nossa organização faz com que quem eleja ele é quem tá na internet, Pedro? Ele pode se preocupar do ponto de vista da reeleição dele, mas ele não pode se preocupar em importar isso para uma CPI. Esse é meu ponto. Mas é isso que ele faz, é assim que CPIs são. Mas não deveria ser. Sabe como é que Simone Tebet tá se elegendo agora? Porque ela foi quem ajudou a instaurar uma CPI. E você acha isso correto? Pedro, você acha isso correto? Eu não acho isso correto, mas... A fake news aí que todo mundo fala, ok, mas aí quando você vai fazer a CPI... Qual é fake news aqui? Não tô falando desse caso especificamente, eu tô falando, quando você fala em fake news, aí tem que ser super técnico, né? Agora, quando a gente abre um debate onde você tá direcionando, sendo pessoal, numa questão que a própria Constituição e a nossa legislação, que estes mesmos congressistas criaram, porque eles são os legisladores do Brasil, dizem que não pode ter o caráter de pessoalidade. E eles assim usam a pessoalidade porque não atinge o interesse dele. Você acha que é ok porque a internet assim funciona? Eu discordo, desculpa, mas ok. Não, Pedro, eu não falei que é ok. Eu falei que você criticar que é CPI do sertanejo não é porque alguém determinou que vai ser CPI do sertanejo, porque foi um aproveitamento de timing. É só isso que eu tô falando. O aproveitamento está perfeito, mas a CPI está sendo direcionada aos sertanejos, independente do nome dela. Podia ser CPI dos cowboys, sei lá, qualquer porra. Mas assim, a CPI ela não está abrangendo outras pessoas que não ligadas a questão do agronegócio ali, que eles são muito fortes nessas pautas. Esse que me incomoda. Porque, outra vez, não é que a prefeitura... Você mesmo falou, as prefeituras estão todas deficitárias. Então, Magé, ainda que seja o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, em tese, é uma prefeitura rica, mas tudo bem, não sei como é que tá agora por toda a transparência, se está positivo ou negativo, diante dessa crise que a gente está vivendo. Mas assim, o fato é, quando as prefeituras contratam esses shows, isso sempre aconteceu e nunca bateu na pauta. Isso começou a ganhar relevância? Aí eu concordo com você. Por uma questão midiática, que os caras se aproveitam do tema para poder fazer campanha política para ele se reeleger, para falar que ele tá batendo em A e tá batendo em B. Aí ok, aí eu concordo com você. Mas o que eu discordo, e aí isso eu vou bater nessa tecla, é que, beleza, você entender que a mídia, que o povo tá clamando por aquilo, a mídia social tá sendo usada para aquilo. Mas quando você quando você instaura uma CPI, você tem que ter o discernimento de falar, beleza, isso aqui é midiático, isso não está provado, isso não está correto sob o ponto de vista legal, sob o ponto de vista técnico, então eu vou deixar isso aqui alheio ao meu julgamento e à minha interpretação. E aí ok, só que isso não está sendo observado, porque outra vez, quem está sendo julgado e está sendo investigado na CPI são as pessoas que incomodaram. Esse é meu ponto, entendeu? Mas ou você abre para todo mundo, ou você não direciona. Então, o que acontece aqui, Pedro? Só pra terminar meu posicionamento. Como é que isso aconteceu? E a gente tem que entender como é que as coisas nascem. Como é que as coisas nascem determina como elas são. Isso é um fato, isso não é uma máxima pra esse ato, não. É pra qualquer coisa. Se você não analisa a origem das coisas, você se perde do que aconteceu. Qual foi a origem das coisas? Um sertanejo, que agora eu nem me lembro, na verdade, quem é a dupla. A dupla Zé Neto e Cristiano. Isso, esse Zé Neto e Cristiano.
Zé, não é Zezé. Ah, Zé Neto e Cristiano. Ele foi se posicionar falando politicamente. Sim. O ato dele foi político de Aham. criticar uma lei que, na concepção dele, A Rouanet. a Lei Rouanet, ela distribui verba indiscriminadamente de uma forma errada. O que aconteceu? Quando ele fez essa Aliás, ó, crítica... Acho que a Lei Rouanet é um assunto que a gente podia muito bem tratar aqui. Não, super. Total. Inclusive, eu acho. Inclusive, Eu acho que essas duas. Eu acho que como a gente fez no Sim, post, sim, falar um paralelo, pouco né? mais sobre É. isso. Mas é só pra concluir. Bacana. Ele se posicionou politicamente levantando essa bola. Então, o que aconteceu? Toda reação tem uma Causa e reação. consequência, gente. Causa e consequência. E outra, Pedro, óbvio que o Congresso Nacional, compostos, e aí nesse caso especificamente de deputados, excluindo a parte dos senadores, que não estão incluídos, Câmara. eles deveriam se colocar de forma imparcial. Só que não é assim que funciona. Não, perfeito. Não também é acho. assim que Mas a deveria política ser, brasileira esse é o meu funciona. ponto. É claro que deveria ser, mas não é assim. Então, Sim. assim, acho que criticar o nome é uma crítica muito superficial dentro do fato. O fato é que você tem uma lei que teve uma grande repercussão, que foi criticada, e quando o cara levantou essa bola, as pessoas pararam, a fanbase da Anitta, que tinha sido criticada, para pensar, poxa, realmente tem essa lei. Mas e como será que essa prefeitura de Guapimirim tá pagando um show que custa... Natália continua sendo a vilã número do interior do Brasil. Já foi qual foi a primeira? Mesquita. Agora Guapimirim, e ela Gente, segue colecionando desafertos. Deixa eu falar uma coisa. Uma das pautas desse podcast Nunca será vereadora. vai ser sobre... Nath. Temos 5.500 e alguns quebrados municípios no Brasil. Não, isso tem que ser E uma um dos pauta também. maiores problemas do Brasil é isso. Esse excesso de municípios Também acho. e a nossa distribuição e o nosso falso federalismo. Então, Guapimirim, tô com vocês. hein? muito pelo contrário, adoro Guapimirim e... Nunca foi, cara. Para. Qual foi o outro? Não, você... Deixa isso aqui no podcast, peraí. Qual foi o Adoro outro? Guapimirim, sabe nem pra que lado fica. Larga a Natália aqui agora, vai pra Guapimirim. Cara, ela vai dar aquela volta de filme. Pedro, eu fico perdido no citar, cara. Como é que eu vou mexer com a Guapimirim? Óbvio que não. Mas enfim, é sobre isso que eu quero falar. Acho um tema super sério e muito válido, porque as pessoas não sabem sobre isso.